Olha, Lucas, eu consigo morar na Holanda só falando inglês? Fica a pergunta aí. Olá, pessoal! Olá, Tudo pessoal! bem com vocês? Hoje voltamos para falar de um assunto que é importante. É possível morar aqui na Holanda só falando inglês, sem falar o holandês? Qual que é a primeira língua da Holanda? O holandês. Mas aqui o inglês é amplamente falado em todos os lugares, principalmente nas cidades maiores. Se você for para um vilarejo, uma cidade menor, pode ser que você encontre poucas pessoas que falam em inglês. Aqui em Rotterdam, a gente consegue falar inglês tranquilamente com todas as pessoas. O inglês é ensinado aqui nas escolas e é muito comum desde crianças os holandeses aprenderem a falar inglês. Quando nós encontramos pessoas nos grandes centros, em Rotterdam, em Amsterdã, em The Hague, em diversas outras cidades, é muito comum você ver eles se comunicando em inglês também, mesmo não sendo o idioma oficial. Talvez os mais velhos possa não falar inglês muito bem. Mas os jovens com certeza fazem isso, até porque eles não têm filmes traduzidos, por exemplo. Não existe dublagem aqui na Holanda. Quando eles querem assistir um filme, eles têm que assistir ele em inglês com a legenda em holandês. As músicas que eles ouvem, como qualquer lugar do mundo, são muito em inglês também. Então, por ter esse contato com a língua inglesa e por estar muito perto da Inglaterra, por exemplo, é muito comum você ver os holandeses falando inglês e falando muito bem. Entretanto, mesmo você conseguindo se comunicar com qualquer pessoa em qualquer ponto turístico, em diversos lugares aqui na Holanda, o inglês não é o idioma oficial. Isso quer dizer que algumas coisas vão acontecer em holandês. Então, é possível morar na Holanda só falando inglês? Sim, mas tenho mais, gente, tenho porém. Uma das coisas que você vai ter que lidar com o holandês é quando você recebe cartas oficiais ou coisas burocráticas. A gente recebe direto diversas cartas. E aqui eu abro um parênteses porque o holandês ele não aprendeu a mandar e-mail ainda. Você não consegue pegar uma conta pela internet, o governo não pode te mandar e-mail, o banco não te manda e-mail, tudo é carta, papel, físico. Então a gente recebe diversas cartas e praticamente todas elas são em holandês. Então tem que ir lá, pegar o Google Tradutor, abrir, tirar uma foto, traduzir, e às vezes não faz muito sentido, e aí você tem que tentar traduzir de outra forma. Então, mesmo você podendo se comunicar aqui, algumas coisas vão acontecer em holandês e você pode se virar com o tradutor, mas não é o ideal, é muito difícil e às vezes tem até desentendimentos. Eu tive um caso que eu entendi errado na hora da tradução e depois conversando com um amigo holandês, ele me explicou que na verdade aquela carta queria dizer. Então isso pode ser uma coisa ruim e pode atrapalhar. A falta do conhecimento do holandês pode dificultar a sua integração social e cultural aqui. Muitos eventos, muitas atividades vão estar sendo oferecidos em holandês. Então você acaba sendo um pouquinho segregado. Também as placas que a gente encontra pela rua, a gente tem que ficar com o tradutor lá para descobrir o que que é. A gente foi em um parque de inverno lá em Amsterdã e tinha várias atrações acontecendo. E uma delas era um show de mágica, a gente pensou, vamos lá ver. Só que o show era em holandês. Recentemente também teve a vinda do Sinterklaas, tem um vídeo no canal se vocês quiserem ver. E essa programação foi totalmente em holandês também, então a gente ficou lá assim, só ouvindo mesmo e tentando compreender pelo contexto. Assim como as placas de sinalização, assim como a comunicação em transportes públicos são em holandês, algumas coisas a gente encontra assim em inglês, né, no trem, por exemplo, mas eu sinto que quando você não sabe a língua do país, todas as informações chegam até você de forma atrasada. Nós estávamos, por exemplo, em um tram e daí anunciou algo lá e as pessoas começaram a sair tudo. E a gente, né, e agora? O que faz? Então a gente tem que perguntar para as pessoas que estão saindo o que aconteceu. Você pode me explicar? Porque eu não falo holandês. Daí você vai entender que quebrou lá na frente um carro parado e o trem não vai conseguir passar e você tem que descer para pegar um outro transporte. Para ser sincero, até agora eu não sei o que aconteceu daquela vez. E algo muito interessante, nós estávamos entrando no trem e daí tinha dois assentos vagos. E a gente pensou assim, vamos sentar aqui. Só que tinha um bilhete no assento e ninguém estava sentando lá. Só que esse bilhete estava em Holandês? Lucas quase ia sentando, eu falei assim, acho que tem alguma coisa aqui. E aí a moça que estava sentada no banco de trás, ela falou em holandês, eu acho que era urina.
acho que deve ser parecido com o português, enfim. Eu entendi que tinha xixi lá, então por isso que a gente não sentou. É muito importante a gente conhecer pelo menos o básico, porque senão a gente ia sentar lá no banco cheio de xixi, porque eu não sabia o que estava escrito naquele bilhete. E no trabalho, dá para trabalhar falando apenas o inglês? Olha, dá. Todo o meu trabalho ele é em inglês. Tudo que eu faço é em inglês. Quando eu vou abrir os papéis ou coisas de outras pessoas no meu trabalho também é em inglês. E quando a gente entra em reuniões ou vai fazer qualquer coisa é em inglês. Então dá para você trabalhar assim. Mas dá para você interagir socialmente no trabalho só com o inglês? Infelizmente não. Muito comum, por exemplo, no trabalho, você fazer horas extras ou você fazer happy hours. Então, depois do horário normal, você acaba saindo com alguns amigos, você começa a conversar e até no dia a dia mesmo, durante o horário de trabalho, vocês comentam algumas coisas, né? E todas as vezes que eles vão conversar, eles fazem isso em holandês. Por quê? Porque é o idioma confortável deles. Então, da mesma forma que eu, como brasileiro, tenho certa dificuldade em falar o inglês e às vezes me expresso muito mais fácil em português, eles também têm essa dificuldade. Só que eles se expressam em holandês. Então, muitas das vezes, as piadas não fazem sentido, então eles não querem falar inglês. Eles fazem ela em holandês. E aí, mesmo quando eles traduzem para mim, para ver se eu acho graça, não tem muita graça, porque não faz muito sentido no idioma inglês. Ou às vezes não é muito da minha cultura. Então, é muito comum você ver as pessoas conversando entre eles em holandês. E aí isso te exclui de certa forma. Mas que todas as vezes que eu estou na roda, eles tentam falar inglês comigo, dá para perceber que assim que eu paro de falar ou que acontece alguma coisa diferente, o holandês ele volta. Então, de repente, eu estou numa roda onde está todo mundo falando holandês, todo mundo entendendo e eu estou perdido. Isso pode ser uma coisa muito ruim. Na verdade, isso é. Para mim, por exemplo, em alguns momentos eu fico meio desconcentrado e eu fico pensando, será que eu devo tentar falar inglês? Será que eu tento comentar alguma coisa do que está acontecendo em inglês? Mas eu não sei nem o que eles estão falando, então às vezes é uma coisa meio ruim. Dá para você... Fica uma situação chata, né? Exatamente. E eu fico imaginando que algum holandês fosse pro Brasil, se a gente iria tentar fazer diferente. Eu acho que nos primeiros 10 minutos a gente ia, nos primeiros 15 minutos a gente ia tentar falar inglês com ele. Mas depois de um tempo, se você tá só com seus amigos que falam português, você vai acabar falando em português e vai deixar ele de lado. Então, é uma coisa que acontece aqui também. Dá para você sobreviver, não é um grande problema, assim, eu não morro por causa disso, mas eu sinto que boa parte da integração social, da amizade, ou às vezes até de alguma coisa relevante que está acontecendo, eu perco. Pode ser, por exemplo, que eles não me chamem para sair, para ir para um happy hour ou para fazer um encontro, alguma coisa, porque eles querem fazer isso em holandês e eu não posso fazer, por exemplo. Vou falar um pouquinho da minha experiência na escola. Trabalhei em uma creche internacional, então praticamente todas as pessoas que trabalham lá vieram de outros países. A gente só tem, acho que 3 pessoas, se não me engano, que são realmente holandesas. A gente se comunica um com os outros lá em inglês. E eu não sinto toda essa pressão, assim, se a gente for no happy hour, como o Lucas, que o pessoal fala mais em holandês, então a gente tá sempre se comunicando ali em inglês. Mas por que é importante falar o holandês? A partir de 2025 será obrigatório, mandatório eu ter o holandês nessa minha área. Então, eu não tenho para onde correr. E outra coisa, tem muitos alunos que são holandeses. Às vezes acontece deles estarem brigando um com o outro, ou de eu perguntar certa coisa e eles me responderem em holandês, que é a língua deles, a primeira língua deles. Eles estão ainda aprendendo o inglês. Então, tem certas coisas que eu pergunto e eles não sabem me falar em inglês. Eles vão falar em holandês e eu não sei, eu não entendo. Então, por isso que é importante tá aprendendo, não tem para onde fugir, mesmo se eu estiver trabalhando numa escola internacional. Então, conclusão: é possível sim, se você vier aqui só com inglês, dá para se virar, dá para viver, sobreviver. Dá para viver bem, não é ruim. Sim, você tem vive muita legal. gente que mora aqui há anos e não fala o holandês, às vezes porque não gosta, não tem interesse ou porque tá confortável mesmo na situação só de estar falando inglês. Mas, mesmo com o pouco tempo que a gente está aqui, a gente já não está se sentindo tão confortável falando só o inglês. A gente sabe e tem a certeza que se a gente for viver aqui um bom tempo, a gente tem que aprender o holandês. Não tem para onde fugir. A integração, tudo, o olhar do país. Você tá no país deles, né? Então você tem que falar a língua deles, tem que discutir. É facinho, é só fazer...
Gente, é difícil, mas vamos lá, vamos tentar, não pode desistir. E esse foi o assunto que a gente quis trazer hoje. E assim como a gente tinha prometido no vídeo anterior, nós vamos responder as perguntas que vocês deixaram lá nos comentários. E você pode deixar nesse comentário desse vídeo também algumas coisas, pode ser pergunta, pode ser algum comentário que você queira deixar, qualquer coisa aleatória, e quem sabe no próximo a gente lê o seu. É a sua situação, se você já mora aqui, como que tá o seu aprendizado no holandês, ou não quer aprender, enfim, como que tá sendo essa adaptação para você. Primeiro comentário vai ser da Natália Santos. Amei o vídeo, Ju, eu concordo com todos esses pontos, mas para mim o maior contra de todos é a dificuldade de alugar uma casa e a taxa de impostos aqui em casa somos a alíquota mais alta, 50%. A língua é uma barreira, o que mais vejo são pessoas dizendo que todo mundo fala inglês. Você não precisa aprender a língua, porém, não é bem assim. Vemos isso no mercado de trabalho, por exemplo, muitas vagas existem que pagam muito mais, só estão disponíveis para quem fala o neerlandês. E se você pretende subir de cargo na empresa, muitas vezes é extremamente importante que você fale a língua. Acho que veio casar muito certo com o tema desse vídeo. E é exatamente isso, se você quer crescer, se você quer se desenvolver aqui, você tem que aprender sim o holandês. Olha só, o Hernan Bastos comentou sobre a vantagem de receber o salário na Holanda em comparação com Portugal, Espanha e alguns outros países também, que o salário mínimo é maior aqui do que lá. E aí ele comentou o seguinte, que com a alta da inflação, o custo de vida lá está quase igual ao custo de vida aqui, só que o salário ainda não é. Então, realmente, Hernan, isso pode fazer diferença e aí, consequentemente, a qualidade de vida ela chega a ser um pouco mais alta. Valeu pelo comentário. Amanda Paco perguntou pra gente como que era o nível nosso de inglês enquanto ainda estávamos no Brasil e como que tá sendo a nossa adaptação falar nessa língua. Eu tinha feito um teste em inglês e o meu tinha dado o nível C2, que é o último nível de proficiência, mas na prática a teoria é outra. Então, quando eu fiz no Brasil, me senti super confortável para vir, achando que ia ser super moleza, mas trabalhando aqui no dia a dia, principalmente os primeiros meses ali, o primeiro, o segundo mês, foi extremamente desgastante, dava muita dor de cabeça, era muito cansativo, mas depois você vai pegando o ritmo e seu cérebro se acostuma. Saiu de casa, você tem que falar inglês, e aí as coisas ficam automáticas. O meu nível, eu não sei te dizer, eu me considero avançado, mas eu preciso realmente fazer um nivelamento para saber qual realmente é esse nível. Assim que a gente mudou, eu me senti um pouco com medo, assim, nossa, acho que eu não sei falar, enfim. Que você tem que sobreviver com o inglês, né? Porque você não fala holandês. Eu senti muito assim, nossa, como que eu vou falar sobre um cano que estourou, né, em inglês? Então, é você se descobrindo e pesquisando as coisas que vai aparecendo, as dúvidas. E eu sinto que já melhorou bastante, porque eu tô falando, né, o tempo todo, o dia inteiro, no trabalho, com as crianças, então vai melhorando muito. A Thaís Bortoli falou que o clima realmente parecia tranquilo para ela, mas parece que é muito mais impactante do que ela pensava. Recentemente teve aqui neve, tipo 10 horas da manhã. 8h30. 8h30? 8h30 da manhã tava nevando. Uma hora depois, a neve parou e o céu, assim, abriu. E a neve, né, nem via mais neve no chão. Então é coisa de louco. E depois à noite voltava a fazer bastante frio. A gente vai levando e acho que já aos poucos a gente vai se acostumando. A Eduarda comentou da comida, que no Brasil é muito fácil achar comida boa. Nossa, pois é, aqui não é tão fácil assim e eu tenho muita saudade da comida do Brasil, principalmente das coisas que minha mãe fazia, que minha avó fazia, então a gente sente falta. E todo mundo que mandou um salve, deixou seu comentário, valeu mesmo pelo apoio, valeu pela ajuda, Rafa, Joyce, Patrick, Jefferson, Anselma. Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, comentar nos vídeos que ajuda muito a gente. No próximo a gente vai interagir com você também. Isso. Um beijo! E até o próximo vídeo! Doei!